Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa manhã, nessa segunda-feira, para meditarmos na Palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje queremos compartilhar com vocês um texto tão lindo e bastante conhecido, que é Joel, capítulo 2. Esse é o texto que é mencionado em Atos por ocasião do derramar do Espírito Santo no dia de Pentecostes, quando várias pessoas de várias nações estavam reunidas e ali eles recebem o dom do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas, anunciando as maravilhas de Deus. O autor Lucas menciona que isso é um cumprimento da profecia de Joel 2. Joel também menciona um outro texto anterior à época do profeta, quando ele cita Moisés. Lá em Êxodo 34, Moisés tem uma experiência com a glória de Deus e Deus se apresenta em Êxodo 34, verso 6, dizendo assim: quando Moisés pediu para conhecer o Senhor, Moisés ouviu do Senhor essas palavras do seu nome: Eu sou o Senhor, Deus compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e cheio de amor leal e fidelidade, que mantém o seu amor leal a milhares e perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado dos pais até a terceira e quarta geração. Apesar de nessa leitura de Joel 2, Joel não citar essa última parte, quando Deus castiga o pecado dos pais e dos filhos, Joel já havia tratado desse assunto no capítulo 1 e até no início do capítulo 2. Então, a partir desse capítulo, Joel começa a reafirmar a misericórdia, o amor de Deus, e ele reafirma e repete: o meu povo, o povo de Deus, nunca mais será humilhado. Então é uma linda promessa de restauração para aquele que se arrepender, que se voltar para o Senhor, o buscando de todo o coração, vai encontrar no Senhor verdadeira satisfação e o privilégio de conhecer de fato quem Deus é e experimentar os planos que Ele tem para nós e para as nossas famílias. Amém. Então vamos orar pedindo ao Senhor para nos dar entendimento. É uma leitura muito linda, mostrando esse desejo do Senhor de restaurar, de trazer essa restituição sobre o povo. Então que nós possamos estar com os nossos olhos atentos, nossos ouvidos abertos para ouvir e o nosso coração cheio de entendimento ao que Deus tem para nós nessa manhã. Pai, muito obrigado por essa nova manhã, que as Tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Obrigada, Pai, que o Senhor sempre quer a cada dia estar mais e mais próximo de nós, querendo que nós tenhamos um relacionamento pessoal e íntimo com o Senhor. Então, isso que eu te peço hoje sobre nós e sobre cada pessoa. Ajuda-nos, Pai, a te conhecer a cada dia mais e mais e ir mais profundo, Pai, no teu amor, conhecendo o Senhor e recebendo, Pai, das tuas verdades e da tua presença. Nós entregamos todo esse momento diante de ti, em nome de Jesus. Amém. Diz assim então, Joel, a Sara, nossa filha, disse: eu nem sabia que existia na Bíblia um livro chamado Joel. Esse é o profeta, um dos 12 profetas menores. Nós encerramos a leitura de Oséias e agora estamos lendo Joel. No capítulo 2 ele diz assim: toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes da terra, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. O tema ou a palavra-chave do livro do profeta Joel é o dia do Senhor. Tanto o dia em que o Senhor vai vir para trazer julgamento, como também para trazer salvação e livramento. É dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão. Como a luz da aurora se estende pelos montes, assim, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas futuras gerações. Diante deles o fogo devora, atrás deles arde uma chama. Diante deles a terra é como o jardim do Éden, atrás deles um deserto arrasado. Nada lhes escapa, eles têm aparência de cavalos, como cavalaria atacam galopando. Com um barulho semelhante ao de carros de guerra, saltam sobre os cumes dos montes, como um fogo crepitante que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate. Então ele vai mostrando como estava a cena antes e depois desses ataques. Sim, e esse exército é o exército do próprio Deus, não é o exército de outra nação, mas o próprio Senhor no dia do seu juízo.
Verso 6 diz que diante deles o povo ou povos se contorcem angustiados. Todos os rostos ficam pálidos de medo. Eles atacam como guerreiros, escalam muros como soldados, todos marcham em linha, sem desviar-se do curso. Não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente. Avançam por entre os dardos e, ainda que caiam, não desistem. Lançam-se sobre a cidade, correm ao longo do muro, sobem nas casas, entram pelas janelas como ladrões. Diante deles, a terra treme, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem, e as estrelas param de brilhar. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como são numerosas as suas tropas, como são poderosos os que obedecem à sua ordem. Como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? E a partir do verso 12, o chamado do profeta Joel ao arrependimento com as promessas de bênçãos futuras do Senhor. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Novamente, como nós vimos ontem, Rafa comentou ontem, aqui mostra como nós podemos nos voltar para Deus sinceramente, de todo o coração. Aqui menciona a prática do jejum, não para mudar Deus, mas a nós mesmos, não para chamar a atenção de outros, mas para humilharmos-nos diante de Deus com sinceridade. O lamento, que são as orações, mesmo confessando as tristezas, os momentos de dificuldade que atravessamos na vida, e o pranto, o choro, que a Bíblia diz, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Amém. Jesus disse em Mateus 5. E tão famoso Joel 2,13 diz, rasguem o coração, não as vestes. O povo de Israel tinha o hábito de fazer duas coisas em momentos de tristezas absurdas, de momentos de verdadeiro luto. Eles rasgavam as próprias vestes, eles também colocavam terra ou cinza sobre a sua cabeça. Então o profeta vem com esse chamado para um arrependimento sincero. Não rasguem as suas vestes que podem ser substituídas por outras, mas rasguem o coração que somente Deus pode ver e restaurar. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus. E aqui ele menciona o texto de Êxodo 34:6, bem conhecido pelo povo de Israel. O seu Deus, ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de amor leal. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez ele volte atrás e arrepende-se e ao passar deixe uma bênção. Ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, consagrem um jejum. Convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo. Consagrem a assembleia, ajuntem os anciões, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Que o noivo saia do seu quarto e a noiva do seu aposento. Que os sacerdotes que ministram diante do Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar orando. Poupa o teu povo, Senhor, não entregues a tua herança ao desprezo e a zombaria entre as nações. Por que diriam entre os povos, onde está o Deus deles? Então aqui os sacerdotes clamando pelo povo, mas todo mundo se reunindo, desde os bebês, das crianças, até aqueles que casaram, os mais idosos, os anciãos. Esse é o chamado para todo o povo voltar-se ao Senhor. Amém. E a resposta do Senhor, então, a partir do verso 18, para concluirmos. Então, o Senhor mostrou zelo pela sua terra e teve piedade do seu povo. Interessante que diz a sua terra, a terra do Senhor, e o seu povo, o povo do próprio Deus. O Senhor respondeu ao seu povo, estou enviando para vocês trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. A sua podridão subirá e o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se,
O Senhor tem feito coisas grandiosas. Amém. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens do deserto estão ficando verdes. As árvores estão dando seus frutos, a figueira e a videira estão carregadas. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois ele dá a vocês as chuvas de outono conforme a sua justiça. Ele envia a vocês muitas chuvas. Chuva na Bíblia é sempre sinal de bênção, de provisão e do cuidado de Deus. Ele envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo e os lagares transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensar vocês pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto migrador, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até se saciarem e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Amém. Nunca mais o meu povo será humilhado. Depois disso, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Aqui está a profecia que se cumpriu no dia de Pentecostes e desde então o Espírito Santo de Deus derramado sobre o seu povo, sobre todo aquele que crê. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, até mesmo entre os sobreviventes, aqueles a quem o Senhor chamar. Então essa é a palavra de Joel profetizando que Deus é aquele que castiga sim o culpado, mas ele também tem muita misericórdia, muito amor leal, muito da sua fidelidade para com aqueles que humildemente se voltam para o Senhor para o buscar de todo o coração, para buscar a vontade de Deus. Eu e a Rafa queremos orar pelas nossas vidas, pelas nossas famílias. Vamos colocar diante do Senhor os nossos motivos de oração e orar por essa nova semana que está se iniciando e qualquer que seja o seu motivo de oração. Amém. Obrigado, meu Pai, pela sua preciosa palavra. Sim, nós a recebemos com alegria e gratidão e pedimos que o Senhor cumpra para conosco, Pai, por sua grande misericórdia, como vimos nesse texto, cada uma das suas boas promessas. Sim, oramos Pai, para que o Senhor atraia os nossos corações e os corações dos nossos filhos e descendentes para o Senhor, para que com humildade e sinceridade possamos nos arrepender e buscar o Senhor de todo o nosso coração, mesmo quando incluir o pranto, o lamento, o jejum, o clamor ao Senhor. Permita-nos te conhecer, ó Pai, Sim, e prosseguir em te conhecer. Amém. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor cumpra para conosco o teu propósito e, sobretudo, que nós possamos experimentar essa grande satisfação que há somente em uma vida de comunhão com o Senhor, nos sermos cheios do teu Espírito Santo, nos experimentarmos os mistérios do Senhor, os teus prodígios, como os vimos neste texto, assim as tuas seja, maravilhas. Cumpra para conosco, Pai, o teu bom propósito. Eu e a Rafa oramos em concordância com todos aqueles que apresentam agora os seus motivos de oração, seus nomes, Pai, suas pessoa, famílias. cada Abençoamos essa nova necessidade, semana Jesus. com boas notícias, abençoamos Sim, o restante desse mês de outubro e consagramos ao Senhor a nossa família, o nosso futuro e tudo que toma o nosso nome. Te louvamos, Pai, e recebemos do Senhor essas chuvas de primavera, chuvas de outono e toda sorte de bênçãos com as quais o Senhor já nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém, Te damos Senhor. graças e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então que Deus Graças abençoe a muito o Deus. seu dia, sua Assim semana. seja. E nos vemos amanhã amanhã finaliza, Aí, né? a gente conclui Joel. Em seguida a gente vai ler também Amós. Nessa semana nós estamos lendo 2 livros, mas te convidamos a concluir conosco amanhã a leitura do profeta Joel. Tá bom. Então um super beijo e até amanhã. Sim. Amamos